Vamos então agora para a segunda parte do nosso programa. Nós vamos tratar um pouco das campanhas, vamos ampliar um pouquinho o nosso foco e falar de como é que elas estão se dedicando. As campanhas de Lula e de Bolsonaro, elas estão concentrando os esforços agora no Sudeste, o maior colégio eleitoral do país, evidente. Vamos conferir primeiro, pela nossa repórter, o que está acontecendo e a gente volta para a análise. A reportagem é de Anne Barbosa. A região Sudeste concentra o maior número de eleitores. São cerca de 67 milhões de pessoas aptas a votar. E é onde os candidatos acreditam que ainda há espaço para crescer, especialmente entre o que resta no contingente de indecisos. Foi também no Sudeste que os outros candidatos, que não eram nem Lula nem Bolsonaro, receberam mais votos. Somente em São Paulo, quase 3 milhões de pessoas votaram em outros nomes. Além disso, Lula e Bolsonaro lutam para diminuir o número de abstenções registrado no primeiro turno, quando 32,2 milhões de pessoas deixaram de votar. Ambos os candidatos estão buscando identificar nichos específicos, setores específicos com os quais conversar, no sentido de ou reduzir a diferença de votos que tiveram, no caso de Lula em São Paulo e Rio, isso é claro, ou de Bolsonaro de ampliar essa diferença. Então, a região Sudeste, ela é decisiva e possivelmente será na região Sudeste que o segundo turno se decidirá em favor de Lula ou de Bolsonaro. Bolsonaro teve um desempenho melhor do que Lula em 3 dos 4 estados da região no primeiro turno. Ainda assim, a vantagem numérica foi de cerca de 2,5 milhões de votos. No Nordeste, por sua vez, onde o PT tem um histórico de vitórias, Lula teve quase 13 milhões de votos a mais do que Bolsonaro. Integrantes do PT reforçarão a busca por eleitores de Simone Tebet e Ciro Gomes, sobretudo em São Paulo e Minas Gerais. O PDT, partido de Ciro, promete mobilização total de seus comitês na região. Em Minas, Tebet marcará a presença em atos com duplo foco, além de convencer seu eleitor a diminuir a alta abstenção no norte do estado, onde se concentram as cidades com os maiores índices de abstenção, superando os 30% em muitos municípios. Já Bolsonaro faz o cálculo inverso. A ideia é trabalhar para que a abstenção se mantenha alta nos estados onde perdeu para Lula no primeiro turno, especialmente no Nordeste. São Paulo foi eleito como prioridade pela campanha à reeleição de Bolsonaro na reta final, por conta do histórico de votação antipetista no estado. Além do bom desempenho do aliado Tarcísio de Freitas no primeiro turno, Bolsonaro conta agora com o apoio do governador Rodrigo Garcia e de sua influência sobre prefeitos do interior paulista para ampliar a vantagem sobre Lula no estado e, assim, tentar virar a disputa no âmbito nacional. O jogo dos apoios que ambos têm não está empatado, porque Bolsonaro tem a máquina dos 3 governos estaduais na mão. Mas a dianteira que se esperaria que ele teria, que já deveria ter se traduzido, por exemplo, em resultados nas pesquisas de opinião após quase 2 semanas de campanha, até agora não se materializou. Miguel Lago, cientista político, professor na Colômbia, é nosso convidado hoje para a nossa roda aqui do WW. Nós estamos falando agora de táticas eleitorais voltadas para o Sudeste. Bolsonaro teve um espaço importante nesse debate. Falou sozinho durante 1 hora, teve considerações finais, foi entrevistado depois pelos nossos colegas. Ele deu uma entrevista na qual ele passou várias mensagens. Você viu ele bem articulado em termos do que ele precisa fazer para garantir uma vantagem no Sudeste capaz de compensar que o Lula tem no Nordeste? Eu não sou, entendo menos de eleições do que vocês, mas eu arriscaria dizer que eu acho que ele retomou realmente aquilo que a Raquel já estava falando antes do discurso antipetista, né? Acho que ele estava com ataques muito claros ao Lula. No momento dado, vi ele, inclusive, fazendo uma mentira, dizendo que o PT tinha como propósito legalizar as drogas no Brasil, que não foi o caso no governo PT e não faz parte do programa do partido ou do candidato, né? Então, acho que ele alimenta esse claramente voltado para um antipetismo, o que, de fato, no Sudeste, especialmente São Paulo, é muito forte. Caio. Eu acho que é importante diferenciar os 3 estados, né, William? A gente fala bastante Sudeste, e tem que falar assim, mas
são 3 estados com contextos políticos bem distintos. Minas tem um governador reeleito, mas é um estado lulista. Rio de Janeiro é um estado bolsonarista com um governador reeleito. E aqui em São Paulo você tem um governador que perdeu o poder, mas você tem um agronegócio e você tem uma muralha bolsonarista no interior. Mas, ao mesmo tempo, nas grandes cidades você tem um petismo. Então, toda a estratégia do campo governista, ela avança, mas ela vai encontrar algum contexto político ali desfavorável. Né? Não sei se também... Não, eu acho que você está descrevendo... Não, eu acho sim. Eu sei que é complicado o que você está colocando. Você está colocando um jogo de xadrez de 4 lados. Não é um jogo de xadrez de 2 lados, é de 4 lados. E você está tentando combinar todos esses fatores. Agora, uma semana praticamente, né? Vai, 8 dias, 9 dias. E em que medida você viu ele focando no quê nessa entrevista? Eu estou querendo usar o que ele acabou de apresentar ao público, para entender na cabeça dele onde está o foco nesse instante. Economia e antipetismo. Raquel. Concordo com o Caio. Economia e antipetismo. Acho que a vantagem do Lula no Sudeste está diminuindo. E acho que são contextos diferentes mesmo. Peraí, deixa eu só entender. A vantagem dele em relação ao Lula está diminuindo ou aumentando? Não, perdão. A vantagem do Bolsonaro em relação ao Lula está aumentando em São Paulo, por exemplo. Não, é porque eu misturei as 3 coisas aqui. Não, só para esclarecer. Tá? Sim, mas eu acho importante o que o Caio falou de diferenciar, porque eu acho que estão ocorrendo situações bem distintas. Aqui em São Paulo, a vantagem do Bolsonaro, o relato que a gente escuta, está crescendo e está crescendo forte por conta do agronegócio, por conta do antipetismo e por conta da campanha de Tarcísio de Freitas e das dificuldades da campanha de Fernando Haddad. Em Minas Gerais, Lula continua na frente, tem ali Bolsonaro pode ter ganhado algum terreno, mas você está tendo um trabalho muito forte de ambas as campanhas. Tanto o Romeu Zema está trabalhando muito intensamente com os prefeitos, quanto Rodrigo Pacheco e Alexandre Silveira também estão trabalhando fortíssimo junto aos prefeitos. Está tendo ali realmente uma briga intensa em Minas Gerais para conquistar votos em todas as regiões. E no Rio de Janeiro, surpreendentemente, estado do Bolsonaro, o Lula está conseguindo avançar com o Eduardo Paes e outros prefeitos que estavam ali mais reticentes quando o Castro estava em campanha e agora estão mais voltados ao petismo. Os cenários que a gente ouve dos vários operadores políticos, eles são diferentes nos 3 estados. Em São Paulo, o Bolsonaro avança muito, no Rio, o Lula avança um pouco e em Minas, a briga está pesadíssima. Miguel, deixa então, você na sua primeira resposta disse... Você não está tão à vontade para falar especificamente de questões fechadas das eleições, mas você tem participado muito do debate público, tratando de alertar para o fato de que talvez junto com Lula, os 2 personagens mais importantes da história do Brasil no momento são esses 2, Lula e Bolsonaro. Quem gosta ou quem não gosta não nega isso. Bolsonaro está sendo subestimado mais uma vez? Eu acho que sim, eu acho que ele foi subestimado ao longo de toda essa campanha. Agora, nesse segundo turno, menos. Mas eu continuo achando que existe Por exemplo, eu não consigo entender como é que como governador Romeu Zema ele subestima o Bolsonaro ao colocar todo o apoio dele. Né? Ele poderia fazer um jogo de cena, porque todo o interesse do Zema é que o Bolsonaro perca e ele possa vir como um candidato de direita, não de extrema direita, mas de direita para 2026. Né? Ele poderia ser uma referência de oposição ao governo Lula. Mas, no entanto, pelo visto, realmente o engajamento dele é forte. Então, acho que existe tanto não apenas dos opositores, mas acho que, inclusive, dos aliados, existe essa ideia do centrão que sempre acha que pode controlar o Bolsonaro. Enfim, eu acho que existe Eu acho que o Bolsonaro já provou em várias ocasiões de que ele tem autonomia e que ele, que ele é dono do seu próprio destino e do seu movimento. Caio, quando a gente olha os movimentos da política agora, é impossível a gente dissociar isso do impacto das últimas decisões do TSE. Elas provocaram, sobretudo no mundo jurídico, uma polêmica como poucas vezes eu vi nos últimos
nos últimos pontos. O Ministério Público foi ao STF agora para contestar a resolução que ampliou os poderes de polícia do TSE agora, faltando 10 dias para as eleições. Vai ser uma votação difícil, tem uma votação difícil amanhã também no TSE, se mantém ou não a concessão de inserções como direito de resposta à candidatura do Lula. Como que isso está filtrando para a campanha? Vac, tem duas questões que talvez os historiadores, ou depois que acabar essa eleição, ficarão como um registro dessa campanha. Uma é a utilização da máquina e a outra é o papel do judiciário. A utilização da máquina em favor do Bolsonaro e o papel do judiciário em favor do Lula. Não estou nem dizendo que um está certo, que isso foi determinante, sem entrar em juízo de valor. Mas está ficando na construção da história dessa campanha esses dois pesos, um de cada lado, né? É natural que nós já assistimos máquinas públicas inúmeras vezes trabalhando, talvez não nessa dimensão. Essa dimensão desse ano eu não me lembro, mas assim, eleições municipais, em eleições para presidente, isso já aconteceu. Talvez não dessa monta. Agora, o papel do judiciário, nós não vimos assim um judiciário atuar tão fortemente, não estou dizendo nem para um nem para outro, mas ser um player de uma campanha e de uma eleição. Claro que há 10 anos, ou na eleição de 2010 ou na de 2002, você não tinha mídia social do jeito que tem hoje, você não tinha uma campanha digital como você tem hoje, e para ficar nas questões, você não tinha o contexto político que você tem hoje e a configuração sociopolítica do país como você tem hoje. E aqui estou falando de comunicação, estou falando de evangélico, estou falando de água. Caio, eu estou percebendo o cuidado que você está tomando. Você fez duas afirmações. Uma foi, o uso da máquina pública é inconteste a favor da candidatura Bolsonaro, e isso numa proporção que nós que acompanhamos eleições no Brasil, de fato, temos que considerar inéditas. Não só o volume de recursos empregados, como a sua amplitude. A sua outra afirmação é sensível. É estabelecer se o judiciário ajudou uma das candidaturas ou não. A narrativa bolsonarista é que sim. Não é mais do que ajudou. É um conluio entre ambos. Entre uma candidatura para tirar o seu candidato da cadeia, tirar qualquer possibilidade dele voltar a ser processado e colocá-lo no favoritismo, e toda vez que algo ameaça o judiciário, esta é a narrativa bolsonarista. Sim. É a narrativa. Há elementos que permitem afirmar que o TSE voluntariamente ou não interfere. Quando nós entrevistamos ontem, por exemplo, a advogada eleitoral Ângela Schinack, na última resposta dela, ela disse que interferiu, mas é porque ele foi obrigado a fazê-lo. Porque no momento em que o próprio processo eleitoral brasileiro é contestado por uma das candidaturas, fatalmente, inevitavelmente, a instituição que é responsável pela eleição, o TSE, é arrastada para o centro do debate político. Você estaria contente com essa definição ou ainda pouco curta diante do que você está quase a ponto de dizer, mas não diz? Não, eu como coloco repórter experiente que você é, por falta de, digamos, de elementos? Não, eu coloco que não só o processo eleitoral foi atacado durante esta campanha, mas o próprio judiciário foi eleito como um adversário e, por vezes, um inimigo do Poder Executivo no comando do presidente Jair Bolsonaro. Então, não é de agora que a oposição, bolsonarismo... Eu diria que não só o judiciário. Posso tentar colocar em outros termos? Vamos fazer o seguinte raciocínio. A gente pode ter e temos críticas às várias decisões que foram tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, particularmente essa de se tornar um ser superpoderoso capaz de decidir tudo que pode acontecer nessa campanha. Só que se o judiciário estivesse sendo omisso, totalmente omisso diante da avalanche de fake news que estamos assistindo, ele não estaria interferindo a favor de uma das duas candidaturas? Não. É por isso que ele está arrastado para o centro do debate. Porque tem um problema levando ele para o centro do debate. Eu vejo o Miguel afirmando, assim, balançando muito a cabeça. Miguel, se você não pedir a palavra,
Você não fala, Não, então eu passo ela para você. Estou de acordo com a Raquel no seguinte sentido. Eu acho que, vamos lá, quando o Bolsonaro diz esquerda, ele não diz esquerda. Ele diz, no fundo, o Estado administrativo brasileiro. Ele diz, no fundo, todo tipo de construção coletiva que pode acontecer. Ele está falando das ONGs, ele está falando de tudo. Né? Ele está falando das elites intelectuais, ele está falando dos liberais de verdade, não os de ocasião que o apoiam. Mas, enfim, ele coloca tudo na esquerda. E ele está com essa narrativa de tentar transformar o judiciário numa peça da esquerda, porque faz parte da narrativa junto ao público dele, para manter o público dele mobilizado. Então, ele vai criando uma série de fatos políticos constantes que exigem e requerem a resposta das instituições. Eu tenho a convicção de que o Bolsonaro não queria mandar o filho dele para ser embaixador nos Estados Unidos. Ele fez isso como provocação para ter justamente o Congresso e todas as instituições respondendo a ele. E ele pode mostrar para a militância dele, olha como eu sou perseguido, olha como meu filho é perseguido. Então, ele está sempre testando os limites, ele sempre passa os limites, exige uma resposta institucional e a narrativa dele é perfeita. Porque, claro, quanto mais ele faz fake news contra a candidatura adversária, a função do TSE, como a Raquel muito bem falou, dá o direito de resposta ao outro. Sempre foi assim. Né? Quando o PT mentia sobre o PSDB e o PSDB mentia sobre o PT, cada um tinha seu direito de resposta. Nesse caso, a gente tem uma candidatura que mente consistentemente. Estava vendo a sabatina, é um show de mentiras. O presidente mente constantemente. Então, é natural que o tribunal exija que haja esse tempo de resposta. Mas para ele é perfeito, porque encaixa na narrativa que ele constrói desde que ele foi eleito, de que as instituições são todas de esquerda. Então, a ruptura dele, o processo revolucionário do Bolsonaro continua em marcha. A vitória eleitoral é apenas uma etapa. Ela é importante, porque ela traz legitimidade. O Bolsonaro quer ganhar essa eleição. Ele pode ganhar essa eleição. Mas o processo revolucionário nunca é perdido de vista. E acho que é isso. Ele não faz concessões. Ele colocou um vice que não traz nenhum voto para ele. Ele colocou os próprios caras dele, criados por ele, como candidatos a governador, em vez de fazer alianças, amplo leque de alianças. Então, ele tem essa preocupação e ele está com essa revolução em marcha. Mas, ao mesmo tempo, Miguel, ele disse que não tem ninguém com o perfil dele. Eu também acho que não tem ninguém com o perfil dele. Acho que na história do Brasil não há ninguém com o perfil do Bolsonaro. Acho que nem... Não, eu estou falando como sucessor, não como personagem político da história. Que foi a frase dele. Ele foi para a reeleição porque não tinha ninguém que fizesse o que ele fez. Mas todos os presidentes que se dizem contra a reeleição para desistir falam, não tinha um sucessor para mim, né? Miguel Lago, professor lá em Colômbia e cientista político, nosso agradecimento pela sua disposição em participar da nossa roda. Boa noite. Miguel, nós estamos encerrando o programa. Boa noite, muito obrigado. Um prazer conversar com vocês. Raquel Landim, muito obrigado. Boa noite. Igualmente a você, Caio Junqueira.